A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura diária das lições da Escola Bíblica Dominical. E para nossa alegria, meus amados, estamos iniciando também o quarto trimestre de 2021, o último trimestre deste ano. Um ano abençoado de muitos estudos que edificaram a nossa vida. E nesse trimestre, meus queridos, aqui na classe dos adultos, nós vamos estudar o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Nesse trimestre, meus queridos, estudaremos a vida e o ministério do apóstolo Paulo, o mundo em que viveu, os processos pelos quais passou, os oponentes contra a sua mensagem que enfrentou, enfim, as diferentes circunstâncias na vida do apóstolo configuram uma série de lições edificantes para a nossa caminhada cristã. Temas aí como perseguição, conversão, vocação, poder no espírito, plantação de igrejas, discipulado, liderança, dentre outros, serão objetos do nosso estudo neste trimestre. Nesse sentido, ao longo deste quarto trimestre, temos a oportunidade de aprender com o apóstolo dos gentios. E para iniciarmos esse quarto trimestre tão abençoado, nesta semana vamos estudar a lição de número 1, que tem como título O Mundo do Apóstolo Paulo. O assunto desta primeira lição é sobre o mundo em que o apóstolo Paulo viveu. Temos como objetivo geral refletir sobre como o mundo de hoje pode ser aí uma porta aberta para a pregação do Evangelho. E para atingir esse objetivo, estudaremos o mundo do apóstolo Paulo no Império Romano, na cultura grega e na religião judaica. Então eu te convido, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe a nossa semana de leituras diárias, que serve como um devocional, como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 27 de setembro de 2021, tem como título Paulo, chamado para ser apóstolo. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Queridos, quando Jesus Cristo estava aqui na terra, durante aí o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos e os ordenou como apóstolo. O termo apóstolo significa enviado. No Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 16, Jesus lhes dissera: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Veja, portanto, que Jesus pessoalmente escolheu seus apóstolos originais e os nomeou. Eles acompanharam Jesus, o conheceram e receberam o encargo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este é o encargo que Jesus deu para os seus apóstolos. Um dos requisitos apontados ali para ser um apóstolo era que o discípulo tivesse acompanhado o ministério mortal do Salvador e fosse testemunha da ressurreição. Ainda que isso tenha sido verdade naquela ocasião, o requisito essencial não é ter convivido com Cristo durante o seu ministério mortal, mas ter a capacidade de andar com ele. Além dessas qualificações, o homem precisa ser chamado por Deus. No caso do apóstolo Paulo, ele é certamente um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. Existem muitas evidências disso. A mais óbvia
é que o livro de Atos dos Apóstolos passa grande parte falando sobre Paulo e seus atos. E o próprio Paulo se identifica como o apóstolo em muitas passagens. Assim, o Paulo, foi chamado para compor o quórum dos 12 apóstolos. Nós sabemos que devido à perseguição intensa, vários apóstolos foram assassinados. E como a intenção da igreja era crescer, era necessário então que novos apóstolos fossem chamados para ocupar as vagas deixadas. Paulo diz que apóstolos são fundamentais na igreja de Cristo. Ele disse que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, com Jesus como principal pedra de esquina. Paulo era um dos mais novos membros do quórum dos 12 apóstolos. Ele mesmo disse: eu sou o menor dos apóstolos. E disse também, com muita humildade, que não se sentia digno de ser chamado um apóstolo, pois que perseguiu a igreja de Deus. Contudo, meus amados, ele era um membro do quórum dos 12 e pela graça de Deus realizará uma grande obra entre os judeus e os gentios. Assim, é evidente que Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.